Pessoal, para fechar o capítulo 4, a gente vai fazer a resolução de mais dois exercícios que são referentes aos sistemas hiperestáticos. Então, são aqueles problemas estaticamente indeterminados, tá? Onde o número de incógnitas é maior do que o número de equações de equilíbrio da estática. Então, para casos como esses, a gente tem que achar aquela equação de compatibilidade que vai ser em deformações ou em deslocamentos. Até agora, a gente fez as equações de compatibilidade em deslocamentos, tá? Nesse exercício 3, vocês vão ver que a gente vai fazer em deformações, mas eu vou explicar isso com mais detalhes. Então, o que esse exercício 3 ele traz para a gente? Tem um pilar, tá? Esse pilar aqui tem um ponto A e ponto B, ele tem um comprimento de 3,2 metros, ele está engastado livre. Então, ok, esse pilar ele é uma estrutura isostática. Então, aonde que está o hiperestático nesse caso? Repara que, diferente dos outros exercícios, esse pilar aqui ele é composto por dois materiais. Então, tem concreto e tem aço. Então, primeiro, ó, se eu fizer um corte nesse pilar aqui e olhar ele de cima, por exemplo, a seção transversal dele, o que a gente vai ter? Essa envoltória aqui do pilar, repara que ela é feita de um material que ele indicou aqui que é o aço. Então, aqui, ó, esse material externo, ele aqui é o aço, tem uma espessura de 7 milímetros, tá? E ele deu também o módulo de elasticidade do aço, que é igual a 210 gigapascal. Aí, internamente, aqui, ó, nesse espaço aqui que eu estou mostrando, a gente tem concreto, tá? E ele apontou aqui também o módulo de elasticidade do concreto, que é igual a 25 gigapascal. Internamente, a gente também tem, além do concreto, 4 barras de aço. E como que eu sei que é aço? Porque o módulo de elasticidade aqui, ó, é igual, tá? É igual a 210 gigapascal. Então, eu também sei que são barras de aço. E aqui ele indicou também o diâmetro dessas barras, certo? Então, ó, tem 4 barras, esse 4 indica o número de barras. Esse aqui é o símbolo de diâmetro. Então, são 4 barras de 20 milímetros de diâmetro, certo? Esse pilar ele tem dimensões de 14 por 16 centímetros e ele está pedindo, então, a variação de comprimento nesse ponto B e também as tensões normais que atuam tanto no concreto quanto no aço. Tá? Então, na hora de calcular, a gente vai poder considerar essas barras e essa parte da envoltória aqui como um material só, porque é tudo de aço. Então, ó, vamos lá. Aqui sobre esse pilar está atuando uma força de compressão de 850 kN. Isso daqui, gente, serve só para homogeneizar esse esforço aqui que está atuando, tá? O que isso significa? Que não vai ser uma força concentrada. Então, esse 850 vai ser distribuído tanto para a parte de aço, né, aqui da envoltória e das barras, quanto para o concreto, tá? Então, isso aqui é só para homogeneizar a aplicação dessa força. Então, repara, esse pilar ele está sendo comprimido. E qual que é um cuidado que a gente tem que tomar aqui? Nesse exercício, a gente vai admitir que não tem flambagem, tá? Lembra, estruturas que sofrem compressão têm esse risco de acontecer a flambagem. Então, a gente vai admitir que não tem flambagem. E outra coisa também para admitir é que os materiais eles estão solidários entre si. O que isso significa? Que eles têm uma boa aderência, a ligação entre eles é perfeita, tá? Então, por conta disso e por conta dessa homogeneização da carga aqui, esse esforço de 850 kN vai estar igualmente distribuído entre esses materiais, certo? Então, vamos começar o exercício aqui. Qual é a equação de equilíbrio que a gente pode obter por meio das equações da estática? Então, aqui, gente, como só tem essa força vertical atuando, a gente pode fazer um somatório de forças verticais. Então, ó, esse 850 ele vai ser distribuído tanto para o concreto quanto para o aço. Então, ó, esse 850 vai ser igual à força do aço, então o tanto que o aço absorve desse esforço, mais o quanto que o concreto absorve desse esforço, certo? Então, essa é a nossa equação de equilíbrio por meio do somatório das forças verticais igual a zero, tá? Lá da estática. E nesse caso, gente, qual que vai ser a equação de compatibilidade? Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas e uma equação, então eu não consigo resolver, eu preciso de outra equação. Então, gente, como os materiais eles estão solidários entre si, eles estão aderidos, tem uma boa aderência, a deformação que eu vou ter no aço
vai ser igual à deformação que eu vou ter no concreto. Então, essa vai ser a saída para a gente conseguir resolver esse exercício, certo? Então, a deformação específica do aço vai ser igual à deformação específica do concreto. E a gente viu em aulas passadas que a deformação vai ser o esforço normal dividido pela rigidez axial, certo? Então, primeiro, qual que vai ser a deformação específica do aço? Vai ser essa força do aço aqui dividido pela rigidez axial do aço, que é o módulo de elasticidade dele multiplicado pela área. Isso, então, vai ser igual à deformação específica do concreto, que vai ser, então, esse F do concreto, né, essa força do concreto, dividido pela rigidez axial do concreto, que é o módulo de elasticidade dele, multiplicado pela área de concreto. Antes de calcular essa equação aqui, a gente precisa saber as áreas. Então, quanto que vale a área do aço e a área do concreto? Aqui eu fiz algumas anotaçõezinhas para a gente poder ver melhor essas dimensões. Então, vamos lá. A área do concreto. A área do concreto é esse retângulo menor aqui de dentro. Então, ó, a gente sabe que o total aqui é 16 e aqui é 14. Só que a espessura de aço aqui é de 7 milímetros. Ele deu aqui pra gente, ó, 7 milímetros, que equivale a 0,7 centímetros. Então, nessa dimensão aqui, ó, de 14, se eu tirar 7 milímetros desse lado e 7 milímetros desse lado, vai dar 12,6 centímetros. Desse lado aqui, que vale 16 centímetros, se eu tirar 0,7 centímetros ou 7 milímetros desse lado e 7 milímetros desse lado, sobra 14,6. Então, a área de concreto vai ser o quê? Vai ser a área desse retângulo menor menos a área dessas 4 barras de aço aqui, certo? Então, primeiro, a área do retângulo menor vai ser 12,6 vezes 14,6 menos 4 vezes a área dessas barras aqui. Então, o diâmetro ele deu que é 20 milímetros, que é a mesma coisa que 2 centímetros. Então, se eu dividir esse 2 por 2, eu acho o raio, certo? Então, a área vai ser 4 vezes o πr ao quadrado, que é π vezes 1 ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente acha que a área de concreto, como a gente deixou tudo em centímetros, vai sair em centímetros quadrados, né? Vai ser igual a 171,39 centímetros quadrados. Se eu quiser passar para milímetros ao quadrado, a gente só multiplica por 10 ao quadrado, tá? Aí vai ficar, então, 171,39 vezes 10 ao quadrado, milímetros ao quadrado. Quanto que vai valer a área de aço? Então, lembrando, a área do aço, além de ser a área dessas 4 barras aqui de dentro, vai ser a área dessa envoltória aqui, certo? Então, primeiro, as áreas das barras de aço internas. 4πr ao quadrado. 4π, o raio que é 1, ao quadrado. Mais agora, essa área desse retângulo maior, que é 16 vezes 14, menos a área desse retângulo menor aqui, certo? Que no caso vai ser 12,6 vezes 14,6. Fazendo essa conta, a gente acha que a área do aço vale 52,61 centímetros ao quadrado, ou também 52,61 vezes 10 ao quadrado, milímetros ao quadrado. Então, gente, agora que eu tenho o valor das áreas e do módulo de elasticidade também, né, que ele já deu aqui no exercício, tem como a gente achar a equação de compatibilidade 2. Então, substituindo aqui, ó, a gente tem que FA dividido pelo módulo de elasticidade do aço, que é 210 gigapascal, multiplicado pela área do aço, aqui eu coloquei em milímetros ao quadrado, tá? Igual a 52,61 vezes 10 ao quadrado. E agora, isso tudo vai ser igual à força do concreto no concreto, dividido pelo módulo de elasticidade do concreto, que é igual a 25 gigapascal, vezes a área de concreto, que a gente calculou aqui, 171,39 vezes 10 ao quadrado. Então, isolando esse FA aqui, a gente acha que o FA vai ser igual a 2,5785 FC. Então, agora eu tenho duas equações, tem como eu fazer aquela substituição e achar o valor de cada força, certo? Lembrando que aqui, gente,
eu coloquei em milímetros ao quadrado e o módulo de elasticidade está em gigapascal. Então, gigapascal, vocês sabem que é quilonewton por milímetro ao quadrado. O que vai acontecer quando eu calcular essas forças aqui na hora de eu substituir na equação 1? As forças elas vão sair em quilonewtons, tá? Então, vamos fazer essa substituição. Eu vou substituir esse FA nessa equação 1 de equilíbrio. Então, ó, se eu substituir 2 em 1, vai ficar aqui 850 é igual à força do aço, que é 2,5785 FC, mais o FC, né, que é a força no concreto. Resolvendo isso daqui, a gente acha que o FC é igual a 237,53 quilonewtons, tá? Depois que eu achei o FC, é só substituir aqui de novo e eu acho a força no aço. Então, esse valor vai dar 612,47 quilonewtons, tá? O deslocamento que acontecer no aço vai ser igual ao deslocamento que vai acontecer no concreto. Por quê, gente? Porque lá no começo eu falei para vocês que os materiais estão solidários entre si. Então a aderência deles é muito boa. O quanto que for deslocar no aço vai deslocar também no concreto, tá? Então a gente vai fazer as contas e vocês vão comprovar isso. E nesse caso, como a área da seção transversal é constante, o esforço normal também é constante ao longo da barra, e o E é uma constante também, tem como a gente tirar tudo isso da integral e usar aquela fórmula mais simplificada, né? Onde então o ΔL vai ser o esforço normal multiplicado pelo comprimento da barra, dividido pela rigidez axial. Então, no caso do aço, quanto que vai valer esse ΔL? Vai ser a força do aço multiplicado pelo comprimento da barra, que é L, dividido pelo E do aço e o A do aço, certo? Essa força A a gente achou aqui que é igual a 612,47 quilonewtons. Então, eu coloquei aqui, ó, 612,47 quilonewtons, multiplicado pelo L, que é o comprimento, e aqui eu coloquei o comprimento em milímetros, tá? Por quê? Porque o deslocamento ele pediu em milímetros, tá? Então, eu já passei esse 3,2 metros para milímetros, que é igual a 3.200. Dividido pelo módulo de elasticidade do aço, que vale 210 gigapascal, multiplicado pela área do aço, que a gente calculou aqui em cima, que vale 52,61 vezes 10 ao quadrado milímetros ao quadrado. E por que nesse caso eu não fiz a conversão da força para Newton e o módulo de elasticidade para megapascal? Porque repara, ó, se eu dividir a força que está em quilonewtons, o comprimento está em milímetro, o E está em gigapascal, que é a mesma coisa que quilonewton por milímetro ao quadrado, e a área milímetro ao quadrado. Esse milímetro ao quadrado corta com esse, quilonewton corta com esse. O resultado, então, desse deslocamento vai sair em milímetros, tá? Então, por isso que eu pude deixar as unidades desse jeito. Então, fazendo essa conta, a gente acha que o tanto que deslocou esse ΔL aqui do aço vai ser igual a 1,77 milímetros, tá? Para a gente comprovar que esse deslocamento é o mesmo para o concreto, é só fazer aqui, ó, a força do concreto, que é 237,53, vezes o comprimento, que é 3,2 metros, só que aqui eu coloquei em milímetros, já para sair o resultado final em milímetros. Aqui vai ser o E do concreto, que eu percebi que tem um errinho, não é 210, tá? O E do concreto é 25 gigapascal, multiplicado pela área do concreto, que nesse caso é 171,39 vezes 10 ao quadrado milímetros ao quadrado. Fazendo essa continha, a gente acha então que o ΔL para o concreto também dá 1,7 milímetros. Então, a variação de comprimento já foi calculada. Falta a gente calcular então as tensões normais para o concreto e para o aço. E ele quer em megapascal agora, tá? Então, vamos lá. Tensão normal, a gente sabe que é o esforço normal dividido pela área. No concreto, esse esforço normal tem o mesmo valor da força, né? Então, vai ser o FC, que vale 237,53 quilonewtons, só que repara, ele quer o resultado em megapascal. Megapascal é a mesma coisa que newton por milímetro ao quadrado. Então, ó,
Essa força eu vou deixar em newton, então é só multiplicar por 10 a terceira ou por 1.000, então fica 237.530. Isso aqui a gente divide então pela área do concreto, que vale 171,39 vezes 10 ao quadrado milímetros ao quadrado. Então a tensão normal do concreto vale menos 13,86 megapascal. Então repara, deu negativo, significa que é uma tensão normal de compressão. Agora, para o aço, vai ser o quê? Vai ser a força FA, que é de 612,47. Lembrando que aqui eu coloquei em newton, tá? Porque o resultado é em megapascal. Então, multipliquei esse valor por 10 ao cubo. Ficou 612.470, dividido pela área do aço em milímetros ao quadrado. Então, ó, só multiplicar por 100, fica 5.261 milímetros ao quadrado, achando assim a tensão normal no aço de menos 116,42 megapascal. Então, esse valor de tensão também é negativo, também é de compressão. E esse foi o exercício número 3. Na próxima folha, a gente vai resolver o último exercício e fechar o capítulo 4. Nesse exercício de número 4, a gente tem então uma viga rígida que ela está apoiada, ela está presa por dois tirantes. Então, ó, tem um tirante aqui em C e um tirante em B, tá? E aqui no ponto A, ela está rotulada. Então, tem um apoio rotulado aqui, certo? Aqui ele também forneceu os valores do diâmetro dessa barra aqui, desse tirante, que esse primeiro tirante ele tem 8 milímetros de diâmetro e um módulo de elasticidade de 210 gigapascal. Esse outro tirante aqui, de 1 metro, ele tem um diâmetro de 10 milímetros e um E de 210 também. Aqui está a unidade errada, é gigapascal, tá? Então, o material dos dois tirantes é o mesmo, tá? E aqui eu tenho essa viga rígida. E por que eu chamei essa viga de rígida? Porque a deformação que ela vai sofrer é muito inferior à deformação que os tirantes vão sofrer, entendeu? Então eu posso considerar essa viga como uma viga rígida. Por quê? O que vai acontecer nessa viga? Vai ter a atuação de uma força de 30 kN, que é essa situação que eu coloquei aqui do lado. Então aqui é a situação inicial dela, tá? Que ela está apoiada por esses dois tirantes, rotulada aqui em A. E aí, no ponto B, vai surgir um esforço de 30 kN para baixo, tá? Então, repara, essa linha pontilhada significa o quanto que essa viga vai se deslocar, certo? E como ela é uma viga rígida, isso aqui vai ser uma reta. Então, o que vai acontecer? Ela vai se deslocar assim, e esse tirante ele vai aumentar de tamanho, né? E esse tirante também vai aumentar um pouquinho de tamanho. Então, eu tenho um ΔLC aqui, que é o tanto que esse tirante mudou o comprimento dele, quanto que variou o comprimento desse tirante 1, e esse ΔLB é o tanto que variou o comprimento desse tirante 2, tá? De C até B eu tenho 3 metros, de B até A eu tenho 2 metros, e o que vai surgir então por conta desses 30 kN? Então aqui no ponto C vai surgir uma força FC, que vai para o tirante 1, aí surge também uma força FB, que vai para o tirante 2, e como aqui eu tenho um apoio rotulado, tem uma reação também nesse apoio, certo? Uma reação RA. Então, primeira coisa, ele quer saber, esse exercício ele pede a reação no apoio, então ele quer saber quanto que vale esse RA, ele quer saber os esforços nos tirantes, que nesse caso o valor de FC e FB, quer saber a variação de comprimento que tem em C e em B, e também as tensões normais 1 e 2. Então, vamos por partes. Vamos tirar primeiro as equações de equilíbrio. Então, quais equações da estática vão ser úteis para a gente aqui nesse exercício? Primeiro, tem forças verticais atuando, né? Horizontal não tem, então não tem por que usar aquele somatório de forças na horizontal igual a zero, né? Não vai adiantar de nada. Só que dá para a gente fazer o somatório das forças verticais igual a zero. Então, aqui eu adotei o sentido para cima como positivo. E como que vai ficar, então? Esse FC está para cima, então fica mais FC, mais FB, mais RA, menos 30, igual a zero. Aqui, ó, eu isolei daí esse RA, passei o resto para o lado direito da equação, ficou RA igual a 30 menos FB menos FC.
Essa é a primeira equação de equilíbrio que a gente tem fazendo o somatório das forças verticais. Qual outra equação da estática vai ser útil para a gente nesse exercício? Nesse caso, dá para fazer o somatório de momentos em relação a algum ponto da viga, tá? E nesse caso, eu escolhi o ponto A, então eu já elimino essa reação RA aqui nessa equação e adotei o sentido anti-horário como positivo. Então, vamos fazer um momento aqui. Esse esforço FC aqui vai girar no sentido horário com relação ao ponto A, né? Então, vou colocar menos FC vezes a distância que ele está do ponto A, que é 5 metros. Então, menos FC vezes 5. Agora, esse FB aqui também está no sentido horário, então vai ser negativo. Vai ser menos FB vezes 2. Esse 30 aqui, ó, ele está no sentido anti-horário, então ele vai ser positivo, tá? E vai ser mais 30 vezes a distância, que é 2 metros. Isso tudo vai ser igual a zero. Então, passando essas duas forças aqui para o lado direito da equação, fica que 2FB mais 5FC é igual a 60. Então, repara quantas incógnitas a gente tem aqui. Tem o RA, que eu não sei quanto vale, o FB e o FC. E quantas equações de equilíbrio a gente tem? Tem duas. Então, não tem como resolver esse exercício ainda, certo? Tem duas equações e 3 incógnitas. Eu preciso de mais uma equação para conseguir resolver. E é o que a gente está fazendo até agora, então, que é achando a equação de compatibilidade. E lembra que eu disse para vocês que essa viga aqui é rígida? Então, quando ela for se deslocar, vai ser uma reta aqui, certo? Então, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente fazer uma semelhança de triângulos, tá? Ou também a tangente do ângulo alfa, porque esse ângulo alfa é o mesmo para os dois triângulos. Como assim? Eu posso fazer esse ΔLC sobre o comprimento total, então esse triângulo maior aqui, certo? Ó, ΔLC sobre 5 vai ser igual a ΔLB sobre 2, tá? Que é a mesma coisa que a tangente desse ângulo. Então, isolando aqui esse ΔLC, passei o 5 multiplicando aqui, fica que o ΔLC é igual a 2,5 vezes ΔLB. Agora sim eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Aí dá para resolver o nosso exercício. Só que aqui, ó, vamos deixar essas variações de comprimento em função das forças, tá? Para poder fazer a substituição depois. O ΔLC, como o trecho aqui é constante, tem como a gente usar essa relaçãozinha aqui direto, tá? Então, não precisa fazer aquela integral que a gente estava fazendo até agora, porque o trecho é constante. Então, vai ficar o ΔL é igual ao esforço normal, multiplicado pelo comprimento e dividido pela rigidez axial. Nesse caso, o ΔLC vai ser essa força FC aqui, multiplicado pelo comprimento L1. Que comprimento que é esse, gente? Lembra que eu estou tratando do deslocamento do tirante, tá? Essa viga ela é rígida, ela só vai abaixar. Esse tirante e esse tirante, eles vão se deslocar bastante, eles vão se deformar bastante. Então, ó, vai ser a força FC multiplicado pelo comprimento desse tirante 1, que a gente sabe que é 2 metros, sobre o E dele, que é o E do aço, que é 210, vezes a área dele, tá? Que vai ser πr ao quadrado. Então, vamos lá. FC a gente não sabe quanto vale, o comprimento do tirante é de 2 metros, o E dele é 210 e a área é πr ao quadrado. Esse primeiro tirante aqui tem um diâmetro de 8 milímetros, né? Então, o raio dele é de 4 milímetros, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, 4 ao quadrado. Então, esse é o ΔLC. O ΔLB, gente, vai ser o quê? Essa força FB multiplicado pelo comprimento do tirante 2, que é 1 metro, tá? Dividido pelo E, que também é o E do aço, de 210, vezes a área desse tirante 2. Nesse caso, o tirante tem um diâmetro de 10 milímetros, então o raio dele vai ser igual a 5. Então, π vezes 5 ao quadrado. Agora sim, a gente pode substituir esses valores de ΔLC e ΔLB, que estão em função da força, nessa equação 3 aqui, certo? Então, ó, ΔLC, que é 2FC dividido por 210 π vezes 4 ao quadrado, é igual a 2,5 vezes o FB dividido por 210 vezes π vezes 5 ao quadrado. Isolando esse FC aqui na equação,
a gente acha aqui uma relação entre as forças, que é o quê? O FC é igual a 0,8 FB. Agora sim, eu tenho essas três equações de compatibilidade, dá para fazer o método da substituição e achar o valor de cada força e também da reação aqui na rótula, certo? Se eu substituir essa equação 3 na equação 2, ó, o que eu vou conseguir achar? Eu vou conseguir achar a força FB, certo? Então vamos lá, ó. 2 vezes FB mais 5 vezes FC, que agora a gente sabe que é 0,8 FB, ó. Então eu substitui aqui esse FC por 0,8 FB, isso tudo vai ser igual a 60. Fazendo essa conta, a gente acha então o valor de FB, que é 10 kN, tá? Substituindo daí esse 10 kN nessa equação 2, a gente acha o valor de FC, que vai dar 8 kN, tá? E aí, como agora a gente tem o valor de FB e FC, tem como voltar na equação de número 1 e achar o valor da reação em A, certo? Que vai ser 30 menos o FB, que é 10, menos o FC, que é 8. Então, a reação aqui em A, aqui na rótula, vai ser igual a 12 kN. Agora que a gente tem, então, todos os valores, dá para calcular as variações de comprimento e as tensões normais 1 e 2. Então, aqui 1 é referente ao tirante 1, tá? Então, vamos lá. Tensão normal vai ser a força pela área, né? O esforço normal pela área. Nesse caso, o esforço normal tem o mesmo valor dessa força FC. Então, vai ser FC dividido pela área. FC é igual a 8 kN. Por que aqui está 8.000? Porque aqui no enunciado ele pediu as tensões normais em megapascal. Megapascal é newton por milímetro ao quadrado. Então, passando assim esse FC de 8 kN para newton, é só multiplicar por 10 ao cubo, tá? Ou 1.000. Então, fica 8.000 dividido pela área, que é πr ao quadrado. Então, o R dele é de 8 milímetros, o R dele é de 4 milímetros, desculpa. Então, vai ser π vezes 4 ao quadrado. Assim, a gente acha uma tensão no tirante 1 igual a 159,15 megapascal. Fazendo esse mesmo processo com a tensão normal no tirante 2, vai ser o quê? Vai ser o FB dividido pela área. Então, FB a gente achou que é 10 kN, multiplicando por 1.000 para ficar uma força em newton. A gente tem 10.000 dividido pela área, que agora é π vezes 5 ao quadrado, porque o raio é 5, tá? Então, a tensão normal em 2 vai ser igual a 127,32 megapascal. Agora, vamos calcular, então, para fechar o exercício, os deslocamentos em C e em B, tá? A gente já viu essas equações aqui, ó. Então, ó, a gente sabe que o ΔLC é 2 vezes a força FC dividido pelo E vezes A. Então, substituindo os valores, a gente tem que o ΔLC é igual a 8, que é o valor de FC, multiplicado pelo comprimento, que nesse caso é de 2 metros, né, ou 2.000 milímetros, dividido pelo módulo de elasticidade, que é 210, e pela área em milímetros ao quadrado, que é π vezes 4 ao quadrado. Esse resultado vai sair em milímetros, tá? E vai ser igual a 1,156 milímetros. No ponto B, vai ser um deslocamento menor, como já dá para ver aqui na imagem, né? E vai ser igual ao quê? Primeiro, vai ser o FB, que é igual a 10 kN, multiplicado pelo comprimento desse tirante, que é de 1 metro, ou 1.000 milímetros, né? Porque eu quero o resultado em milímetros, então já faço essa conversão, dividido pelo E do aço, que é 210, vezes a área desse tirante, que é π vezes 5 ao quadrado. E aí eu acho um deslocamento em B de 0,606 milímetros.